Mateus capítulo de número 26. Eu quero compartilhar essa palavra bendita com você. Você encontrou Mateus 26? Verso de número 47. Diz assim a palavra do nosso Deus: estando ele ainda a falar, estando Jesus ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas, com porretes, vinda da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciões do povo. E o traidor, e quem, amado? Tinha-lhes dado um sinal, dizendo, eles haviam combinado isso: o que eu beijar, o que eu é esse, prenda-o. E logo aproximou-se de Jesus e disse: eu te saúdo, Rabi, eu te saúdo, mestre, eu te saúdo, meu Senhor. E o beijou. Alguns historiadores, querido, dizem que esse beijo aqui não foi um beijo leve, um ósculo santo, como eles eram acostumados a trocar entre eles. Foi um beijo na face, sim, mas foi um beijo meio que mais caloroso, um pouco mais demorado, que era um beijo fingido. Então os outros precisavam, todos que estavam à volta precisavam ver que ele estava beijando aquele homem, e aquilo era um sinal. Jesus, porém, verso 50, lhe disse: amigo, a que vieste? E então aproximou-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Eu termino aqui. Jesus, porém, disse: amigo, a que vieste? Então aproximaram-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Vamos orar, queridos. Amado e querido Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é santo, por tudo que o Senhor já fez na nossa vida, vendo a minha história, olhando para a minha casa, olhando para esta igreja, eu estou realmente maravilhado. Mas eu creio, papai, que nós viveremos ainda situações, acontecimentos, experiências de muita glória. Que seja assim na vida dos meus irmãos, na nossa vida. Mas até lá, papai, nos ensine verdadeiramente a dar valor àquilo que realmente tem valor. Não permita que por nada nós saiamos da tua presença. Não permita que por nada nós possamos vender aquilo que realmente tem valor e é impagável. Conserve em nós, em cada um que está aqui nessa noite, o reconhecimento de quem Jesus é e do que Ele tem feito na nossa vida. Eu não quero sair da tua mesa, eu não quero sair da tua presença. Que seja assim, papai, em nome de Jesus, e todo o que crê, diga amém. Graças a Deus. Meus irmãos, da infância até a velhice, serão muitas as manifestações de amizade, de respeito, de gratidão, de amor, que nós iremos expressar através de um ato, que por mais comum que pareça, é algo maravilhoso. Nós iremos expressar muitos sentimentos da infância, desde o nascimento. Aliás, na maioria das vezes, o bebê nasce, o médico lá tira o bebezinho, e a primeira coisa que ele faz, geralmente, é levar para a mãe. E a forma da mãe dizer que ama, dizer que
que é um presente esperado, sonhado, é através do beijo. Então, durante a nossa vida, nós iremos expressar muitas vezes o nosso sentimento através do beijo. Por isso, querido, não é de se estranhar a presença do beijo na palavra de Deus. Até porque a palavra de Deus, resumindo toda a Bíblia, ela é uma história de amor de Deus para com os homens. A Bíblia, se você me perguntar o que é a Bíblia, pastor, eu diria desta forma: Antigo, Novo Testamento, toda ela, uma história de amor de Deus para com os homens. Uma história de um Deus que não desiste de nós, que está dando oportunidade o tempo todo para que eu e você apenas o reconheça como Senhor. Ele não tem cobrado nada de nós, eu penso que ele não tem esperado nada em troca, apenas fidelidade, apenas reconhecimento, apenas um coração de servo, é o que Deus quer. E diante disso, querido, a Bíblia também, ela relata muitos e muitos acontecimentos que vão demonstrar esse amor através do beijo, essa gratidão, histórias de beijos paternal, maternal, fraternal. Ô pastor, está rimando tudo? Não, tem também de perdão, tem de reconciliação, tem beijo entre irmãos, porque a igreja primitiva, ela era uma igreja que o cumprimento era através de ósculos. Você vai ver Paulo, querido, em várias cartas escrevendo para a igreja manter o costume do beijo. Você vai ver Pedro muitas vezes escrevendo e dizendo: saúda a igreja com ósculos santos. Saúdem a igreja entre vocês, meus irmãos, com ósculos santos. Então, querido, eu penso que o beijo é uma demonstração, sim, de amor, uma demonstração de afeto, de carinho. De novo, por mais comum que ele pareça, o beijo demonstra muita coisa. Há casais, querido, que no beijo sabe o que o marido está querendo dizer e a mulher também. Se o beijo é frio, a frieza parece que passa para o coração. É uma coisa impressionante. O beijo, querido, para alguns, é sinal até de casamento. Tem algumas moças que dizem: eu beijei aquele moço, é ele. Ô beijo bom, né, querido? Coisa é... Tem alguns também que tem o contrário: não, eu beijei, não gostei, não quero casar, não. Então, cuidado, querido, viu? Com esse beijo aí. O beijo é uma demonstração de afeto, o beijo é uma demonstração de carinho. Mas dentro disso, querido, também aparece na Bíblia alguns beijos que eles não são aquilo que o beijo nasceu para ser, uma demonstração de afeto, de carinho. O enganador também entrou nessa área. E a Bíblia diz, querido, que alguns beijos, biblicamente falando, seriam beijos dados para seduzir, beijos de sedução. Beijos que iriam imitar o amor. Beijos que seriam dados e que essa pessoa, de alguma forma, não tinha no seu coração nenhuma outra coisa a não ser seduzir. E não é, querido, que esses beijos de sedução, eles acontecem o tempo todo por aí? Satanás descobriu esta arma, o beijo, para transformar aquilo que é de Deus, aquilo que é de afeto, em uma sedução. Também a Bíblia, ela fala sobre o beijo da idolatria. Aquilo que os homens demonstram como devoção, beijando. Quantas e quantas pessoas ainda hoje, elas beijam crucifixo, imagem, elas tentam demonstrar sua devoção, sua gratidão a Deus beijando tanta coisa, querido. Tantas coisas. Tem pessoas que beijam o morto. E eu nem vou entrar aqui, querido, na questão de ser o parente, de ser um cônjuge, de ser alguém muito querido que partiu. É claro, querido, que o seu sentimento, a gente compreende, mas a verdade é que o morto ali não sente mais nada. Não pode compartilhar mais nada, né? Mas entendemos aquele que partiu, aquele que é querido, aquele que é amado, da pessoa beijar o morto. Mas eu não sei se você já percebeu em velórios, querido, que tem pessoas que vão lá que não tem nada a ver com o morto, mas que precisam tocar nele. E se deixar, elas querem beijar o morto.
É verdade. Fica no velório para você ver, querido. Elas vão lá, elas rodeiam o caixão, elas olham e falam, mas quem que é? Então, mas morreu de quê? E fica ali dando voltinha no caixão e de repente toca e... Querido, quantos se puderem até beijar o cadáver, beija. E não me pergunte, querido, por que disso. Lá dentro dela parece que precisa disso. Então, querido, muitas coisas Satanás começou a usar através de um sentimento de afeto que é real, que é maravilhoso, usado da maneira certa. E com menção a isso, o texto em que lemos fala do beijo usado também de uma forma muito dolorosa. O beijo sendo usado, querido, de uma forma amarga, inconveniente. O beijo da traição. O beijo da traição. E eu penso, querido, como esse beijo ele deve doer. Como esse beijo, querido, ele deve ser terrível. A pessoa sabe que vai trair e beija. Sabe que já não existe amor, mas beija dizendo que tem amor. Eu me lembro de uma experiência, eu contei hoje aqui. De uma pessoa, de um casal, na verdade, que foi referência na minha vida, na vida da minha esposa, e que num determinado momento nós nos desencontramos. Esse homem, ele começou a trabalhar em vários locais diferentes, e ele começou a deixar a família. Ele vinha uma vez por semana, depois ele vinha uma vez cada 15 dias, até que eles se separaram. E uma coisa me chamou a atenção, porque esta mulher, quando eles se separaram, crentes em Deus, servos do Senhor, que nos ensinou muito, essa mulher veio para a nossa casa. E ela disse, eu não sabia para onde ir, eu me lembrei de vocês, e eu vim aqui buscar abrigo. E quando ela veio e contou a notícia, nós ficamos pasmos, porque nós não esperávamos que uma família que foi tão referência, tão de Deus na nossa vida, pudesse estar vivendo aquilo. E eu me lembro, querido, vendo essa mensagem, que ela disse algo para mim e para minha esposa. Ela disse, olha, eu não desconfiei de nada. Porque quando ele voltava, ele fazia de tudo. Cada 15 dias que ele vinha para casa, até roupa ele lavava louça, ele cozinhava, e ele me beijava muito. Ele me dava vários beijos. E quando essa palavra veio, eu fiquei pensando. Beijos que já não demonstravam mais amor. Na verdade, aqueles beijos eram beijos de falsidade, porque ele já tinha uma outra família há muitos anos. É interessante, querido, que o Judas poderia ter escolhido tantas formas de demonstrar quem era o Cristo. Mas o fato, querido, que o inimigo, articulador, terrível como ele é, ele usa uma expressão de afeto para trair. O sinal que era para ser de afeição, de respeito, de gratidão, de amor, agora esse gesto é usado para traição. Talvez você diga, pastor, mas isso aconteceu só aqui, só esse momento. Ah, querido, o Pedro estava ali, ele assistiu. A Bíblia diz que Jesus estava ali no Getsemane. Quando os soldados chegaram, o Pedro foi aquele que desembainhou a espada, cortou a orelha do Malco. Você lembra disso? O Pedro estava ali. E eu penso, querido, que talvez até por essa experiência, não posso te provar, mas o fato é que Pedro, em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 22, ele diz assim, tende em vista e dentro da tua alma um amor que não seja fingido. Tendo em vista e dentro do teu coração um amor que não seja fingido. Porque eu penso que ele viu, que ele viveu a experiência de ter entre eles alguém que tinha um amor que era fingido. E como é terrível ter na nossa vida, ter no nosso meio, pessoas que fingem amar, que fingem estar junto com você, que fingem te agradar. Pedro escreve sobre isso, tendo na nossa vista, na nossa alma, um amor que não é fingido. Que o seu amor nunca seja fingido, querido. Amém, amado?
Receba isso como uma palavra, uma instrução de Deus, que o teu amor nunca seja fingido. Diga para o teu irmão que o teu amor nunca seja fingido. Nunca seja fingido. Provérbios 27, no verso de número 6, também fala a respeito desse beijo de traição, desse beijo que machuca. A Bíblia diz lá em Provérbios 27, no verso de número 6, que é melhor o ferimento, em algumas traduções melhor é o tapa de um amigo, o tapa que vai corrigir. Uma palavra, querido, não precisa ser categoricamente um tapa, mas uma palavra que às vezes dói, uma palavra de correção, uma palavra de direção, mas que seja uma palavra de Deus na nossa vida. É melhor, querido, o ferir de um amigo do que o beijo de um enganador. O beijo de um traidor. É muito melhor, querido, você que é jovem, adolescente, ouvir do pai. Não faça esse caminho, porque, querido, de verdade, eu tenho dado ouvido aos anciões. Você aprende muito com eles, amados. Eles já viveram muitas coisas, eles já aprenderam muitas coisas, e certamente o pai e a mãe sempre vai ter uma instrução abençoada para você. Eles nunca vão querer o teu mal, querido. A moça me dizia hoje no aconselhamento, após a manhã, ela dizia: pastor, eu tomei uma decisão, e os meus pais falavam: não é para você, essa pessoa não vai dar certo, ele já é um péssimo filho, ele não vai ser um bom marido. E ainda assim eu tomei a decisão. Querido, é melhor o ferimento de um amigo, Provérbios 27, 6, do que o beijo de um enganador. João, em 1 João, no capítulo 3, no verso de número 18, ele diz assim: não amando de palavras, mas amando de verdade e com obras. Não amando de palavras, mas amando de verdade e com... Às vezes o beijo não quer dizer nada, viu, querido? Amo, 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 e vai lá se dar um beijo, e vai lá abraça, e aquela coisa toda. E eu nem estou dizendo para você, querido, que é para parar de beijar, viu? Com as minhas filhas, elas chegam a dizer: papai, mas você é muito veloso, você beija demais. E eu gosto de ouvir isso delas, aí eu beijo mais. A menorzinha tá facinho de beijar ela. A maiorzinha tem que pegar meia força. A Isabela já não está querendo mais os beijos. Mas beijo, querido, beijo. Sou meloso com elas. Demonstração de amor. E não pode ser fingido, querido. Se vai beijar alguém, seja genuíno. Se vai demonstrar afeto, seja genuíno. E demonstre com obras. Talvez você diga diante de tudo isso: pastor, mas Jesus, como é que ele foi enganado assim? Como é que o Judas foi trair ele assim? Ah, esse Judas. Tem gente, querido, que taca a pedra no Judas até hoje. Você não, né? Amém? Chega, querido. Você vai descobrir que daqui a pouco, querido, tem muito mais Judas por aí. E não só com o nome de Judas. Tem Antônio, tem José, tem Ricardo, tem um monte. Mas como que Jesus pôde ser enganado assim? Como que Jesus pôde deixar um homem como Judas enganar ele? Ah, querido, é aí que eu quero te levar uma palavra. Lá em João. Porque os evangelhos, querido, eles se completam. A Bíblia é uma bênção. Se você procurar em Mateus, em Marcos, em Lucas, você vai ver o relato desse beijo aqui. Mas se você procurar em João, ele relata Judas traindo Jesus, o soldado indo prender Jesus, mas ele não relata o beijo. Mas e aí, pastor? E aí, querido, que ele relata muitas outras coisas. O que se passa na mesa. Porque quando, querido, Judas sai da mesa da última ceia de Jesus entre os discípulos, o João faz menção e dá destaque a esse momento de Jesus sentado à mesa, até então com os 12. Vamos até lá? João capítulo 13. João capítulo de número 13.
Pastor, Jesus não sabia. Sabia. Mas por que permitiu? Por amor a você. Por que permitiu? Diga, por amor a mim. E você vai entender que isso é verdade. O amor de Jesus permitiu até que o Judas o traísse. Você encontrou João 13? Verso de número 21. Tendo Jesus dito isso, turbou-se, desassossegou, incomodou-se o espírito dele. E ali ele afirmou, dizendo, ele está à mesa, sentado com os discípulos, e ele faz uma afirmação. Na verdade, eu vos digo que um de vós me há de trair. A Bíblia diz, querido, que o Judas procurava a oportunidade de trair Jesus. Ele procurava uma oportunidade. Jesus, querido, estava à mesa, estava prestes a ir para o Getsêmani. Judas, naquele momento, começou a pensar, tem que ser essa noite. Então, verso 22, os discípulos olhavam uns para os outros, após a afirmação de Jesus, sem saber de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, o João, amados, estava reclinado no seio de Jesus. Então, Simão Pedro fez sinal a João, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Inclinando-se ele, o João, sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? Quem é que vai te trair? E Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado. Aquele que eu pegar o pedaço de pão, molhar, ele era de costume pegar o pão e molhar ali no azeite, nas especiarias que eles tinham, eles molhavam e distribuíam entre eles. Talvez até no próprio suco da uva eles molhavam o pão. O fato é que ele pegou um pedaço, molhou naquilo e deu o bocado a Judas Iscariote, filho de Simão. Após o bocado, entrou nele Satanás. Amado, aqui Jesus já olha com um olhar espiritual para a vida do Judas. Ele dá o bocado, eu penso que ele olha nos olhos do Judas e ali se manifesta aquilo que estava inquieto dentro dele. Aquela maneira que ele tinha, o Judas, de procurar o momento de trair Jesus. Satanás havia ganho o coração de Judas. A Bíblia diz que entrou nele Satanás e disse Jesus, olhando para o Judas, mas falando com o inimigo, o que fazes, fazes depressa. O que fazes, fazes depressa. Nenhum dos que estavam assentados à mesa compreenderam o propósito que Jesus dissera aquilo. Porque como Judas tinha bolsa, Judas tinha o quê, querido? Judas era o tesoureiro, amado. Judas é quem cuidava das finanças. Pastor, mas Jesus está com a cabeça onde? Vai dar justo para Judas o dinheiro? É, querido, é que Jesus sempre te dá a oportunidade de mudar. E deu para o Judas também. Muda, Judas. Ele tinha bolsa. Pensavam alguns que Jesus tinha dito, compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Os discípulos pensavam que a instrução era de comprar algo que eles estavam precisando. Mas Jesus, na verdade, disse para Satanás, o que tem que fazer, faz depressa. Por amor, Jesus não ia desistir de você, querido. Sabia que ia ser traído, sabia que ia ser preso, sabia que ia morrer naquela cruz. Então ele disse, Satanás, o que tem que fazer, faz depressa. E o verso 30 diz algo que eu gostaria de chamar a tua atenção também. Tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Judas estava com pressa. Judas não queria mais se assentar à mesa. Judas tinha um plano para realizar. E por quê, pastor? Ele queria realizar aquele plano, trair Jesus daquela forma, beijar o beijo da traição. Por quê? Porque havia envolvido 30 moedas de prata. O coração dele havia trocado
toda a mesa posta do Cristo por 30 moedas de prata. Não só articulou, não só usou o beijo, que era uma expressão de afeto, mas trocou Jesus por 30 moedas de prata. Jesus sabia? Sabia. Ai, se eu sou Jesus ali, eu me vingo desse Judas. Querido, até hoje tem gente querendo matar o Judas. Até hoje que eles estão pendurando o Judas por aí, jogando pedra, queimando, apontando rojão. Dependendo do lugar, eu penso que até bala de fuzil ele recebe. E o que Jesus fez? Ao saber da traição, ao saber que Judas sai rapidamente para traçar um plano lá fora, porque eu gostaria que você se atentasse nisso. Agora a mesa não tem mais 12 discípulos, a mesa tem 11. Jesus está sentado, o mestre, e ele discipula agora 11. E ele começa a falar com os 11, e o Judas sai depressa. Jesus, eu penso, querido, ele que vê tudo, percebe tudo, eu penso que ele vê o Judas saindo rapidamente. O Judas está com pressa, o Judas quer ir, querido, colocar em prática um plano demoníaco, porque Jesus sabia, Satanás está nele, ganhou o coração dele. Ele está preocupado com as moedas que o mundo está oferecendo. Ele não quer mais a mesa. Ele sai depressa. O Judas está lá fora, Jesus está com os 12. Jesus vai traçar então um plano de vingança. Querido, olha o que Jesus fala. Verso 31. Tendo ele saído, quem que saiu? Quem que saiu, igreja? Quem foi que saiu? Tendo ele saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo há de glorificar. Jesus estava falando, querido, daquilo que viria, a morte, mas também a ressurreição. E o Senhor seria glorificado nele. No verso 33 ele diz: filhinhos, ainda por um pouco eu estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu vou-lo digo agora também. E um mandamento ele deixa. E um mandamento, um novo mandamento eu vos dou. O Judas está lá fora preparando a traição. E lá dentro ele está instruindo os seus discípulos. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Pastor, ele não está preparando uma vingança, não. Ele não está preparando um plano para vingar do Judas, não. Ele está dizendo para as pessoas: ame mais. Ame mais. Ame mais. Ame mais. Diante de tudo isso, ame. Diante da traição, ame. Diante das pessoas que se levantam contra você, ame. Diante daqueles que não querem se assentar na mesa do Cristo, ame. Diga para o teu irmão: ame. Ame, querido, ame, 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 ame. A quantos você puder dizer: ame mais, ame mais, ame mais. Ai, pastor, diante dessa situação eu tenho que amar. Querido, assim você vai ser conhecido como discípulo do mestre. É amando mais, querido. Diga novamente para o teu irmão: ame mais. Ame mais. Queridos, os discípulos estão cada vez mais parecidos com o seu mestre. Aliás, querido, você está a cara de Jesus, viu? Você está cada vez mais parecido com seu pai. Diz amém, querido. O amém parece que murchou, né? Depois que falou do seu pai. Diga aí pro teu irmão: você está cada vez mais parecido com o pai. É, cada vez mais a carinha do pai. Então, é do alto, viu, querido, que eu estou dizendo. Os discípulos aqui estavam cada vez mais parecidos com Jesus. Falavam o idioma dele.
Que idioma? O crentez. Você conhece esse idioma? Querida, essa linguagem é a nossa. O crentez. Ou você nunca chegou lá no teu trabalho, ao invés de dar bom dia, Deus, a paz do Senhor. Saiu. A paz do Senhor, glória a Deus. O Senhor é contigo, homem valente. Meu irmão, meu amado. O que é isso? É o crentez. Suas palavras mudaram, querido. Você está cada vez mais falando igual a Jesus. Amém, querido? E tem que ser assim, viu, querido? Porque se anda com Ele, tem o jeito dele, fala como Ele, tem os hábitos dele, come o que Ele gosta de comer. Tem que ser assim. Porque alguma coisa está errada. Se você diz que é discípulo, não tem nada a ver com o mestre. Glória a Deus, sim. Paz do Senhor, sim. No meu trabalho, querido, às vezes, sempre, eu estou me esquecendo, e eu vou em algumas empresas e eu falo, meu querido, o que está escrito aqui? E eles olham meio assim para mim. Esse aí, não sei não. Não tem problema, pode pensar, eu estou bem resolvido. Escapou? Que fique, meu querido mesmo. E se deixar, vou olhar no olho e falar, meu querido, sim. Pronto. Tem gente que fica encabulado. Ai, falei, vão achar que eu sou crente. Me descobriram, não sou mais 007. O que é isso, pastor? Crente secreto. Vão te descobrir, querido. Diga para o teu irmão, vão te descobrir. Querido, isso era tão verdade, que o Judas teve que combinar com os soldados, para dizer, olha, aquele que eu beijar é o mestre. Porque eles são iguais. É noite ainda, de noite, o Pedro parece com Jesus, o Jesus parece com João. Eles parecem ser uma coisa só. E aí, querido, na reunião lá da capetada, eles disseram, então vamos dar um beijo. Porque um beijo é comum entre eles, mas dá um beijo meio demoradinho, que é para perceber quem é o mestre. Satanás é sujo, querido. Ele cumpriu. Por um momento, querido, parece que o plano está dando certo. Vai, beija Jesus. Jesus chama de amigo. Até o Malco escapa. Como assim? O Pedro cortou a orelha dele, não sei se você sabia. Mas Jesus vai lá e pôs de novo. Escapou. Ele merecia, querido, humanamente falando, as duas ser decepadas. Mas o Senhor foi, Ele é cheio de misericórdia. Ele é cheio de amor. Ele chama o Judas de amigo. O plano parece que está dando certo. Mas a verdade é, querido, que o Judas havia perdido o melhor do discipulado. João diz, do capítulo 13 até o 17, depois você pode ler em casa, viu, amado? Você vai ver que é tudo instrução. Jesus está sentado na mesa com os 11. Eles haviam andado 3 anos com Jesus. Aprendido, visto. Mas aquela noite, querido, foi o melhor de tudo. Jesus está com o coração, querido, queimando por eles. Jesus sabe, eu vou partir e eles vão ficar. Então Jesus, com cuidado, vai dizendo para eles, filhos, eu vou para junto do Pai. Mas vocês não têm que ter medo de coisa alguma. Não se preocupe, vocês estarão seguros. Jesus vai falando com eles, querido. Pedem o que quiserem, o Pai vai vos dar. Eu vou, mas o Consolador vai ficar, o Espírito Santo vai encontrar vocês. Jesus vai falando. Se vocês amarem a palavra, o Pai também vai amar vocês. Jesus vai falando.
Eu deixo a minha paz eu vos dou. Não dou a paz como o mundo dá, mas eu vou encher vocês de paz. Diante de toda essa perseguição, estejam em paz. Vocês não são desse mundo. Para onde eu vou, daqui a pouco nós vamos nos encontrar. E Jesus vai falando, querido, vai instruindo, vai enchendo eles de ânimo, de coragem. Porque Jesus sabia, eles vão ficar. E Judas está perdendo tudo isso por 30 moedas de prata. Jesus, depois de instruir todos eles, Jesus vai orar por eles. Eu quero ler com você essa oração, porque você está incluso nela. Ele pensou em você também. Diz amém, querido. Ele pensou em você também. Aleluia. Querido, essa oração é linda, é maravilhosa. Pense Jesus instruindo seus discípulos, instruindo seus filhos. Judas está lá fora preparando o cerco, preparando a traição. E Jesus vai orar por eles. João 17. João 17. Jesus diz assim: Pai, é chegada a minha hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, Pai: que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, e agora está consumada a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, como aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifesta teu nome aos homens que do mundo tu me deste. Ele está falando daqueles que estão ali. Eram teus, mas tu me destes. E eles guardaram a tua palavra. Agora, eles já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhes dei a palavra que me destes e eles a receberam. E eles têm verdadeiramente, Pai, conhecido que saí de ti. Eles creram que foi o Senhor que me enviaste. E Jesus começa a interceder por eles. Eu rogo por eles. Eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque eles são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as coisas são minhas, e nisso eu glorifico. Eu já não estou mais no mundo, Pai, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Então guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Ah, querido, e Judas está lá fora. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenha guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu, senão, e aqui ele faz menção do Judas, o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Mas eu vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria. Filadélfia tem a alegria dele, porque a minha alegria é completa em si mesmos. Deixe-lhes a palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, assim como eu não sou deste mundo também. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Jesus vai orando por eles, querido. Eles não são do mundo, Pai, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo também, eu vos enviei a vós. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E aqui ele inclui você, querido. Ele diz:
Eu não rogo somente por estes, pelos 11 que estão nessa mesa, mas eu também rogo por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Eu rogo por aqueles que estão lá em Jaguariúna, para que todos sejam um como tu, ó Pai, é. Tu és em mim e eu em ti. Ele diz para você e para mim, querido, pedindo a Deus que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu o enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Amado, olha que revelação de Deus na oração. E eu dei-lhes a glória que a mim tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, eles também estejam. Ele já está falando de uma morada eterna. Onde eu vou estar, eu quero eles. Que eles estejam comigo. Eu vou te encontrar, Jesus. Eu vou te encontrar, eu vou morar contigo. Para que vejam a minha glória, a glória que me deste. Porque tu has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu enviastes a mim. E ele termina dizendo: e eu lhes fiz conhecer o teu nome. Farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e neles eu esteja. E Judas está atrás das 30 moedas. O tempo todo, querido, eu li essa revelação de Deus, e o Espírito me fazia pensar no Judas. Onde ele está? Atrás das coisas do mundo. Onde o Judas está agora? Onde o avarento está agora? Onde o homem que tem pressa com as coisas desse mundo estão agora? Correndo atrás das loucuras deles nesse mundo. Eles geralmente abandonam a mesa. Eles abandonam a família. Eles abandonam os filhos. Eles abandonam a mulher virtuosa, o marido de Deus. Porque o coração deles está nas 30 moedas de prata. Quem traiu Jesus? O Judas foi um deles. Mas quantos ainda, querido, estão traindo Jesus? Quantos ainda, querido, tem uma mesa posta, um ministério lindo para viver, e eles estão em busca das 30 moedas de prata? Como isso que vai terminar na vida deles? Se eles não se arrependerem, se eles não voltarem, termina como Judas. Como Judas terminou? Mateus 27, para terminar. Mateus 27. O Judas se arrependeu? Se arrependeu. Voltou para Jesus? Não, querido, aí que foi o erro dele. Ele voltou para quem ele tinha feito o acordo. Ele voltou para os anciões, para os homens religiosos da época. Ele voltou para lá para desfazer o acordo e talvez depois procurar o Cristo. Porque ele viu, Jesus estava preso. Mateus 27, verso 3. Então o Judas, o que? Vendo que Jesus fora condenado, ele trouxe arrependido as 30 moedas de prata. A quem? Aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões. E ele disse para eles, de verdade ele disse: pequei, traí Jesus, era sangue inocente. Mas sabe o que o mundo disse para ele? O que nos importa? Isso é contigo, Judas. O que o mundo disse, querido? O que nos importa? Isso é com você. Esse vazio que você está sentindo agora, esse arrependimento,
Essa coisa que está doendo dentro do teu peito, isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas, retirou-se e foi se enforcar. Que final terrível. Que história de derrota. Perdeu tudo que o Cristo havia ensinado. No melhor, querido, do discipulado. Ele estava preocupado com o mundo, com os bens da terra, com as moedas. Ele deixou a mesa enquanto Jesus instruía, amava. Ele não quis. Se arrependeu, mas foi negociar com o adversário. Querido, que negócio você faz com o adversário? Num determinado momento o mundo vai se voltar para você e vai dizer: que me importa a tua vida? Isso é contigo. Você fez as suas escolhas. Você escolheu viver assim. Você escolheu beijar o beijo da traição. Você escolheu as riquezas. Você escolheu abandonar. Mas quando nós voltamos para Jesus, se ele voltasse um momento antes, depois que ele saiu, ele iria encontrar Jesus falando de amor. Ame, ame. Ô Judas aí. Judas, entra. Você se arrependeu? Ah, que bom. Entra, senta conosco. Come na mesa de novo. Porque eu tenho a ver com o teu sentimento. Diferente do que o mundo respondeu, o que tenho eu contigo, Jesus sempre vai dizer para você: eu quero te ver feliz. Eu quero ver você tirando esse vazio do teu coração. Você está arrependido? Eu te aceito de volta. Entra. Entra Judas, entra Ricardo, entra Antônio, entra Maria, entra Raquel. Entra. Porque para ser bem honesto com você, todos nós um dia traímos. Se fosse merecer pedra, querido, quem aqui não tem pecado que atire a primeira. Vou descontar no Judas. Não, querido, faça uma escolha melhor. Volte para o Senhor. Em nome de Jesus. Volta para a mesa enquanto há tempo. Ele está instruindo agora. Ele está abençoando agora. Ele está intercedendo por você agora. Feche seus olhos. Eu quero amar de verdade. Dá do teu poder, dá da tua graça. Para que possamos amar como o Senhor amou. Eu não tenho que esperar que me façam para que eu ame. Nós estamos muito preocupados com nós mesmos, queridos. Na maioria das vezes, se me agrada, eu devolvo com agrado. Se me desagrada, eu devolvo com desagrado. Jesus foi traído. Ele não devolveu traição. Ele amou. O beijo foi amargo. O de Jesus até o fim foi de amor. Pastor, mas só Jesus para agir assim. Eu diria que não é verdade, querido. Porque aqueles que são discípulos, ele disse, vão amar como eu amei.
Eu preciso ser ensinado então. Então decida querer aprender.